aquele quase bom dia, né? Aquela boa tarde para você. Nós estamos chegando para a nossa live e vamos para a leitura hoje de 1 Samuel 14 e vem falando no capítulo, né, que a fé que confia em Deus, né, e ela nos libera o impossível. Quando nós confiamos, realmente estamos determinados a ter fé em Deus, né? Não olhar a circunstância, não olhar o deserto, não olhar os desafios, mas olhar para Deus, né? É uma decisão. Quando nós tomamos essa decisão, tudo muda na nossa vida. E nós vamos hoje para o capítulo 14. É um capítulo um pouco mais extenso, mas vocês sabem que eu gosto de fazer a leitura do capítulo todo. Então acompanha comigo, tá? Lembrando, todas as nossas lives você encontra na bio. Tem um link para entrar no Spotify e no YouTube. Você acessa as lives de lá. Uma excelente tarde para você e vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Que o Espírito Santo de Deus traga o discernimento e sabedoria que nós precisamos para adentrar essa palavra e sairmos com o coração cheio de fé, de alegria, de amor, de paz, porque sabemos que Deus está conosco, amém? E diz assim: sucedeu, pois, que no dia... Vem Espírito de Deus, traz discernimento. Sucedeu, pois, que no dia disse Jonathan, filho de Saul, o moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote de Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonathan tinha ido. E entre os desfileiros pelos quais Jonathan procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e o outro lado uma penha aguda, que era o nome de Bozeste, e o nome da outra era Sené. E uma penha no norte estava defronte a Miquimás, e outra para o sul defronte a Gibeá. Disse, pois, Jonathan ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura parará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o quiseres. E disse, pois, Jonathan: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nós disserem assim: parai até que chegaremos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto será por sinal. Revelando-se entre a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que já tinha escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonathan e a seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e a nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonathan ao seu pajem de armas: sobem atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado à mãe de Israel. Então subiu Jonathan com os pés e com as mãos os pajens de armas atrás deles. E os filisteus caíam diante de Jonathan e seu pajem de armas e o matavam atrás dele. E sucedeu que na primeira derrota, Jonathan e seu pajem com armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geera de terra, e uma junta de bois podia lavrar. E houve um tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição, saqueadores, tremeram até que a terra estremeceu, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão dissolvia, e fugiram de cá para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: orai, cantai, vede que saiu dentre nós. E contaram, e eis que Jonathan nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul, ainda falava ao sacerdote o alvoroço que estava no arraial dos filisteus, ia crescendo muito e se multiplicava. E disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia nele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada era contra um contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também os filisteus havia hebreus como dantes, e subiram com eles ao arraial ao redor. E também com eles juntaram os israelitas, e estavam Saul e Jonathan. Ouvindo, pois, os homens de Israel que esconderam na montanha de Efraim, e os filisteus fugiram eles também e perseguiram perto da peleja.
Assim livrou o Senhor de Israel naquele dia. O arraial passou em Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia. Portanto, Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer o pão até tarde, antes que vinguem meus inimigos. Por isso todo o povo absteve-se de provar o pão. E todo o povo chegou ao bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonathan não deu ouvido ao que seu pai conjurava. O povo estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel e tomou a boca, e aclamaram-se os seus olhos. Então respondeu o povo e disse: Solenemente conjurou teu pai e teu povo, dizendo: Maldito que comer hoje o pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonathan: Meu pai tem turbado a terra, ora vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais o povo hoje livremente tivesse comido os despojos que achou dos seus inimigos. Porém agora não foi de grande estrago dos filisteus. Feriram, porém, naquele dia os filisteus de Miquimás e Aijalon, e ao povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou o despojo de tomar ovelhas, vacas, bezerros, degolaram no chão, e o povo comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor. Comendo sangue, disse: Aleivosamente procedestes. Traze-me aqui a grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei: Traze-me cada um boi, cada um ovelha, degolai-vos aqui e comei, não pequeis contra o Senhor, comendo sangue. Então todo o povo trouxe à noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e esse foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Depois de Saul, desçamos à noite até os filisteus, despojemo-los até amanheça o dia, e não deixemos que nenhum deles um homem só. E disseram: Tudo que parecer bem aos teus olhos fazem. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás à mão de Israel? Porém, aquele dia não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede que cometeu hoje esse pecado. Porque vive o Senhor e salva Israel. E ainda que seja filho de Jonathan, certamente morrerá. E nenhum do povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vos estarei de lado com meu filho Jonathan, estaremos do outro lado. Então disse o povo de Saul: Fazei-o parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostre o inocente. Então Jonathan e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonathan, meu filho. E foi tomado Jonathan. Disse então Saul a Jonathan: Declara-me o que tem feito. E Jonathan declarou e disse: Então somente provei um pouco de mel e a ponta da vara que tinha na minha mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim faça Deus, outro tanto, com certeza morrerá Jonathan. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonathan, que efetuou grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que lhe há de cair o chão dos cabelos da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonathan para que não morresse. Saul deixou que seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino de Israel e pelejou com todos os inimigos ao redor, contra Moabe, contra os Amons, contra Edoms, contra os reis de Zoba, contra os filisteus, e para onde quer que tornava, executava castigo. E houve-se valorosamente, feriu os amalequitas, liberou Israel da mão dos que saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonathan, Ives, Malquissua. Os homens, duas filhas eram estes, e o mais velho era Merabe e a mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul: Aionã, Ainoã, filha de Aimás, o nome do capitão do exército, e Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, Ner, pai de Abner, eram os filhos de Abinel. E houve forte guerra sobre os filisteus todos os dias de Saul, porque Saul, todos os homens valentes e valorosos que os vias, agregavam-se ali. Glória a Deus, né? Então esse capítulo, ele tá falando o quê? Que nada pode pedir o que o Senhor, ele quer salvar, né? Os filisteus, eles vêm, oprimem Israel, e aí Jonathan, filho de Saul, né? Ele age com fé, e Deus coloca pânico nos filisteus, e Saul, ele faz um voto imprudente, né? Que é não deixar o povo comer, e aí Jonathan não sabe do voto e come o mel, e é fortalecido. E aí Saul, né, pega Jonathan, e o povo, ele tem
misericórdia, né? Ele intercede e a vitória acontece porque Jonathan era como ele tivesse desobedecido a Saul, mas o povo intercede e acaba livrando Jonathan ali, né? Então, o primeiro ponto que a gente tira de aprendizado aqui, a fé ousada move o agir de Deus. Então, Deus quer de nós uma fé ousada, uma fé que não para com medo, uma fé que não para com as dificuldades, uma fé que ela continua, uma fé verdadeira, né? Que age mesmo quando os recursos são limitados. Segundo ponto, uma liderança imprudente pode limitar a vitória. Nem todo zelo é sabedoria. Quer dizer, Saul pega e diz para o povo não comer o pão, e o povo estava fraco, o povo precisava de energia. E ele fala uma coisa assim, impensada, sabe? Imprudente. Então, nem todo zelo é sabedoria. E a liderança sem direção espiritual gera um desgaste, né? Ela vai fazer com que a equipe, com aquele time, com aquelas pessoas, com aquele exército, ele perca força por causa de uma decisão sem sentido, porque não tem a geração de Deus. Terceiro ponto, Deus honra quem age com fé sincera. Deus defende aqueles que honram um coração sincero. Então, coloca a mão no seu coração e diga assim, ó, nada pode impedir o agir de Deus na minha vida. Nada pode impedir o agir de Deus na minha vida. Nada pode impedir o agir de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aqui, né, gente, ficou uma mensagem para as lideranças. Busquem se ligar a Deus. Às vezes uma decisão sua, uma fala sua, um agir seu desconstrói todo um time, uma força de um time, porque você precisa estar debaixo da sabedoria de Deus. Porque é Deus, o Espírito Santo, que vai te dar sabedoria e discernimento como agir melhor. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre ti, que a presença dele esteja sobre ti. Amanhã nós vamos fazer a nossa live, né, da virada aí, e nós vamos estar aqui orando, Senhor, determinando que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti e que a presença dele vá dos nossos corações com a presença do Espírito Santo de Deus. Fica com Jesus.